Minhas meninas. Bom dia, Pai do Senhor, bom dia, muito bom dia mesmo. Eu tô procurando. Achei. Bom dia, Jaqueline, bom dia, Laís, bom dia, Elija. Amém, bom dia, Thaísa, bom dia, Vilena, menina. Vocês são rápidas. Bora louvar. Começar o dia bem. O homem de branco no meio do templo. Amém, Welita. Paz do Senhor. Com olhar de amor, qual olhar do Senhor me atraindo pra si. Canta comigo. Pela fé eu contemplo Jesus passeando no meio da igreja. Bom dia, Damares. Com seu resplendor. Bom dia, qual o brilho Pai do Senhor. sol envolvendo. Canta comigo. Já amanhece o dia cantando, vai. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, ele está operando, pois é grande o calor. Amém, pastora Roberta. Amém, Marcos. Bom dia. Pelos olhos da fé, que Ele está enxugando todas as lágrimas. Amém, Leia. O homem de branco tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Oh, glória. Ele está perguntando: onde é tua dor? Porque tu choras tanto. Amém, Nise. Ele quer te alegrar, tua vida mudar, meu amado irmão. Está bem do teu lado, ouvindo teus prantos, que choras calado. Poderoso Ele é. Canta comigo. Tudo pode fazer. Abra o seu coração. Chama Jesus aí, vai. O homem de branco está passeando no meio da igreja. Eu estou sentindo, Ele está operando, pois é grande o calor. Pelos olhos da fé, Ele está enxugando todas as lágrimas. Amém, Kevin, bom dia. Tem as marcas da cruz. Não é outro, é Jesus. Não é outro, é Jesus. A gente vai louvar mais esse, a gente vai orar e vai entrar na palavra, tá bom, minhas meninas? É lindo isso. Eu preciso de ti, ó Senhor. Quando a morte ao meu lado chegar, é uma oração. Eu preciso da tua presença pra minha fronte levar e alegrar. Eu preciso da tua amizade. Não duvido que em ti há prazer. Amém, Isaíma, amém, Amanda. Se na vida eu tiver dissabores, amém, Aniele. Alegria contigo eu terei.
Bom dia, Leidiane. Glória a Jesus. Não importa o que aconteça com a gente, contanto que nós estejamos em Cristo. Diga a Ele, eu preciso de Ti, Jesus. Independente do que eu esteja vivendo nesse momento, diga a Ele, eu preciso de Ti. Ao teu lado as angústias desfazem, se bem perto de Ti, para sempre eu ficar. Abre a boca, vai. Eu preciso da Tua amizade. Não duvido que em Ti há prazer. Se na vida eu tiver dissabores, alegria contigo eu terei. Amém, Kelly. Amém, minhas meninas. Vamos orar, minhas meninas. Vamos orar para a gente começar a estudar o Evangelho de Jesus. Segundo escreveu João, capítulo 15. Amém, Simone. Bom dia, Cláudia. Quem necessita de oração? Eu e minha casa também. Bom dia, Águida. Amém, Águida. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na Tua presença mais um dia. Antes de qualquer coisa, para Te agradecer. Porque o Senhor nos deu um fim de semana cheio da Tua presença. Porque o Senhor tem nos guardado. Porque o Senhor tem nos livrado. Porque o Senhor continua sendo, Jesus, infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. Porque nós dormimos ontem, acordamos hoje com saúde e em paz. Porque a Tua palavra não volta vazia, Jesus, porque o Teu poder ainda se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Jesus, cobre a nossa vida, cobre a nossa casa, molda o nosso caráter. Cuida do nosso temperamento, das nossas emoções, das nossas ideias. Jesus, se o Senhor estiver em nós, é o suficiente. Não permita que venhamos, Jesus, a desejar a aprovação do mundo. Não permita que venhamos a esperar que o mundo nos reconheça, nos aplauda ou se agrade de nós. O nosso objetivo é agradar a Ti. Guarda a nossa vida com o Teu sangue, nos garante uma semana cheia da Tua presença. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém, 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 minhas meninas. Abram a Bíblia de vocês. A Bíblia de vocês está aí? Cadê a Bíblia de vocês? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 15. Hoje quem iria dividir o tempo comigo era Dani Rocha. Mas Dani tem crianças e para ela entrar em live nesse horário da manhã fica ruim por causa das crianças. Então Dani vai ficar para a próxima segunda que a gente vai alinhar o horário e nós teremos esse tempo aqui, eu e vocês e Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulos 15 e o versículo 18 até o 27. Presta bem muita atenção e vai acompanhando na tua Bíblia. Jesus disse assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencessem a ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram do que eu lhes disse? O escravo não é maior que o seu senhor. Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedeceram a minhas palavras, também obedecerão às suas. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitaram aquele que me enviou. Eles não seriam culpados
se eu não tivesse vindo e nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, ainda odeiam a mim e a meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiaram-me sem motivos, mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da verdade. Ele virá do Pai e testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Nós estamos no caminho da crucificação, tá lembrada, né? E Jesus estava conversando com os seus discípulos. Logo após conversar com os seus discípulos sobre a videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Jesus estava indo de fato e de verdade, no sentido literal, em direção ao Calvário. Era o último momento de Jesus com seus discípulos na última ceia, quando ele começa a aconselhar os seus discípulos e ele promete aos seus discípulos o encorajador. No capítulo 14, Jesus ele vai falar aos seus discípulos: eu vou deixar para vocês o encorajador, o Espírito Santo. E eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar vocês com ele para que ele anime, para que ele ajude, para que ele auxilie, para que ele sustente vocês. Logo em seguida, no capítulo 15, no começo do capítulo 15, Jesus vai começar a dizer aos discípulos: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele diz: o meu Pai é o lavrador. Quando Jesus ele começa a falar que ele é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o lavrador, logo após ter dito aos discípulos que enviaria o encorajador, eu começo a entender Jesus explicando para os discípulos, nas entrelinhas, a importância do Espírito Santo na vida deles. Porque pode ser que, isso sou eu falando, no meio daquela promessa de encorajador, era algo desconhecido para eles. Eles não sabiam o que era ter o Espírito Santo atuando neles. E alguém pode até ter se perguntado para quê, por quê ou como. E Jesus aparece no capítulo 15 explicando para eles: eu sou a videira e vocês são os ramos. Meu Pai é o lavrador. Considerando o fato de que nós somos ramos enxertados em Cristo, e o Espírito Santo é o que dá crescimento aos ramos. O Espírito Santo é a vitamina que vem do tronco de Cristo e passa pelos ramos que somos nós. Jesus estava dizendo para eles: o encorajador é literalmente a base, o fundamento. O Espírito Santo é o respaldo para todos os frutos que vocês vão vir a dar nessa terra. Tudo que vocês fizerem não é porque vocês têm algum mérito. Os frutos bonitos e grandes e férteis que vocês estão dando não é porque vocês podem, não é porque vocês têm a capacidade. E eu acho bonito que Jesus ele vai adequar a linguagem dele para a linguagem dos discípulos, porque os judeus eles conheciam muito sobre vinha, sobre videira, sobre vinho. Eles amassavam uvas com os pés para produzir seu próprio vinho. Então era uma planta conhecida, era uma árvore conhecida, era uma cultura para eles familiar. E Jesus começou a usar o que era familiar para eles, para que eles pudessem entender. E eu já abro um parêntese para te dizer: Jesus ele é tão amoroso que ele fala com você da forma que você entende. Jesus não vai vir falando com você de uma maneira confusa que você não venha entender. Jesus, ele entra exatamente na nossa linha de raciocínio, porque ele não perde as suas palavras.
Jesus, quando ele desce para falar conosco, com a gente, comigo e com você. Amém, Fabiana, paz do Senhor. Ele desce e fala na nossa linguagem. Ele desce e fala do jeitinho que a gente pode entendê-lo. Jesus, ele não vai falar grego para nós. Jesus não vai falar hebraico para nós, a não ser que conheçamos. Tu entende? Jesus estava falando para os discípulos. Jesus começou falando do encorajador e logo em seguida ele trouxe um exemplo de uma videira para deixar claro para todos. É disso aqui que eu estou falando. Eu acho interessante que Jesus está falando muito comigo desde que eu preguei aqui para vocês na quinta-feira, lembra? Sobre o Orfa e Ruth e Noemi. À tarde eu preguei sobre isso no Jordão, no círculo de oração. Quando foi sábado à noite, eu preguei com Érica. Nós pregamos juntas em um aniversário. Amém, Andresa? E a visão do texto que Deus deu para Érica foi Oséias. Oséias capítulo 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas eu fiz a introdução, então eu dividi para o povo a história de Oséias. Como aconteceu, como se deu, como Deus o chamou, como Deus o levantou, como Deus decidiu usar a vida dele como exemplo. Amém, Michele, como é que você tá? E eu comecei a dividir ali com as pessoas que estavam naquele aniversário e o Senhor começou a nos encaminhar para onde Ele queria e logo em seguida o Senhor começou a confirmar a palavra que Ele nos deu aqui na live sobre Ruth e Orfa. E no meio da palavra Ele começou a falar através da minha vida que Ele está separando quem é de quem não é. E eu fiquei, Senhor, uma palavra dessa em um aniversário é quando eu te digo, Jesus, fala do jeitinho que você entende, para que você saiba que foi Ele, para que você saiba que é Ele, para que você saiba que não existe outra explicação a não ser a poderosa mão dele. E Ele começou a falar e a gente começou a receber aquela palavra. Logo em seguida foi a oportunidade de Érica. E Érica deu a continuidade no texto. Eu até mandei no grupo para vocês. Amém, amém, Fran. Amém, Adriana. E Érica deu continuidade no texto. Érica veio falando de Jó. O conheçamos e prossigamos. Amém, José Roberto, Pai do Senhor. E Érica falou um pouco de Oséias e começou falando de Jó, porque a visão que Deus deu a ela foi o Iadá, o conhecer profundamente, intimamente. E foi tremendo. Mas quando foi ontem à noite, Deus usou Joyce Cesário para dizer assim, vocês não falam o que querem, vocês não estão onde querem e vocês não se mandam. Vocês falam o que eu quero. Ele começou a usar Joyce Cesário no meio da palavra e Joyce começou a falar sobre vestes limpas. Logo, no decorrer da mensagem, Joyce começou a falar de Jó. Joyce começou a falar de obediência. Joyce começou a falar de separação. Quem fica e quem sai. E eu dizia, meu Deus, o que é isso? Jesus, que palavra é essa? Era Ele dizendo para mim e para você. Eu falo com você da forma que você entende. Eu falo com você de uma maneira que deixa a sua mente esclarecida acerca do que eu tenho contigo e do que eu quero fazer. Uma frase que Joyce falou que eu digitei para Érica e eu disse, eu não posso nunca mais me esquecer dessa frase. Todos aqueles a que Deus entregou uma missão precisarão voltar com o seu relatório de obediência.
nós temos um chamado e nós não podemos esquecer que está chegando o dia. Está chegando o dia do Senhor pedir contas a nós. Está chegando o dia, José Roberto, que o Senhor vai olhar para você e vai dizer assim: e aí, José Roberto, o que é que tem nas tuas mãos? O que foi que tu fizesse com a vida que eu te dei? O que foi que tu fizesse com os dons e os talentos que eu te entreguei? O que foi que tu fizesse com a responsabilidade que eu coloquei na tua mão? Ah, Glória, mas eu não sou pastor, eu não sou presbítero, eu não sou auxiliar, mas você é um servo. Você é um servo e você precisa prestar contas. Amém, Marcele. Bom dia, Pai do Senhor. Marcele dizendo que essa foi a palavra da congregação que ela foi ontem. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus, o dono da vinha. Ele nos entregou dons e talentos. Ele nos entregou coisas profundas. Ele nos entregou riquezas. Ele nos entregou literalmente talentos para que a gente venha multiplicar, granjear e multiplicar. Mas ele não nos larga ao léu como alguém que te entrega algo e vai embora e nunca mais volta. Não. Ele disse: tome conta, mas permanece sendo meu. Você é mordomo do que é meu. A frase não é, Kathleen? A frase é... Eu vou mandar no grupo, eu vou mandar direitinho no grupo. É todos aqueles a que Deus... Todos aqueles que Deus estabeleceu, entregou uma responsabilidade, precisarão voltar para entregar o relatório de obediência. Todos aqueles que Deus entregou uma responsabilidade precisarão voltar para entregar o seu relatório de obediência. Essa é a frase. E Jesus estava dizendo aos seus discípulos, falando com os seus discípulos, amém, Pamela, da forma que eles entendiam, exatamente na linguagem que eles entendiam. Jesus estava dizendo: eu sou a videira, eu sou o tronco, eu sou a base, eu sou o fundamento, eu sou a verdade. Então, se você estiver em mim, você dá fruto. Mas você não dá fruto porque você quer. Você dá fruto porque você pertence à videira. Você dá fruto porque você é um ramo ligado à videira. Coloca a mão no teu coração e repete: eu sou de Cristo. Repete nessa manhã de segunda-feira. Coloca a tua boca para funcionar e verbaliza: eu sou de Cristo. Verbaliza: eu sou de Cristo. Eu não pertenço ao mundo, nem aos prazeres do mundo. Eu não pertenço ao diabo. Eu não pertenço ao inferno. Eu não pertenço a ninguém daqui. Eu sou de Cristo. Eu tenho uma filiação em Cristo. E quando Jesus estava dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos, ele estava dizendo assim: vocês estão em mim. Ao mesmo tempo que ele corrige, ele acalenta. Ao mesmo tempo que ele diz: vocês não podem fazer nada sem mim. Ele está dizendo assim: vocês não estão sós. Porque às vezes a gente quer pensar que se temos ou fazemos algo é por causa da nossa própria força. Mas em contrapartida, quem acha que está fazendo só porque pode, porque é, porque faz, tem um vazio dentro de si, uma solidão que vem junto com o ego, com o orgulho, com a soberba. Mas Jesus, ele estava nos corrigindo com um amor constrangedor, porque ele estava dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Não existe ramo sem videira. Tu entende? Existe videira sem ramo, mas não existe ramo sem videira. Você não está só. Eu continuo sendo o teu alicerce. Eu continuo sendo a base que sustenta você de pé. Eu continuo sendo a força que segura a tua casa. Eu continuo sendo a força que te dá força. Tu entende? Eu continuo sendo a mão que te sustenta, que te levanta, que te ergue. Ainda que um exército se levante, ainda que os montes se abalem, ainda que o pior dia chegue, eu continuo sendo a videira.
eu continuo sendo a força, eu continuo sendo a base. O meu Espírito Santo continua sendo o teu encorajador, o teu seguro, o teu sustento, o teu auxiliador. Então, Jesus ele vai virar para os discípulos no versículo 18 e ele vai dizer assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiou a mim. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: pare de querer agradar todo mundo. Pare de querer agradar ao mundo especialmente. Se preocupe em agradar quem lhe chamou. Se preocupe de agradar quem lhe escolheu. Se preocupe em agradar quem foi lhe buscar no lamaçal do pecado. Eu estava estudando a respeito da história de Oséias e foi algo que mexeu muito no meu coração, porque a Bíblia diz que Oséias era um servo, ele era um profeta. Ele era um profeta que profetizava em Israel. Ele era conterrâneo de Isaías. Ele estava vivendo ali naquele tempo do profeta Isaías e do rei Uzias. Lembra quando Isaías vai dizer no capítulo 1, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Foi durante esse tempo que Deus levantou o profeta Oséias. E a Bíblia vai dizer que ele já era um profeta quando Deus decidiu levantar ele e disse para ele: vai e casa-te com uma prostituta. Deus não pegou uma prostituta e levou até Oséias e disse a Oséias: tá aqui essa prostituta e casa com ela de maneira, como é que eu posso dizer? De maneira fácil, de maneira que Deus foi lá, pegou e facilitou para Oséias. Não, Deus disse vai. Deus disse a Oséias: você que vai lá buscar ela. Você vai casar com uma prostituta. Tua vida vai ser uma pregação. O teu dia a dia vai ser a minha mensagem para o povo. Eu não vou pegar uma prostituta e vou colocar na tua vida para que você, já de maneira fácil, e Deus também não disse a Oséias, ela vai parar com as suas práticas quando ela conhecer você, não. Deus disse a Oséias de maneira clara. E eu quero que você entenda o que é que eu estou falando. Nós estamos falando de Jesus dizendo aos discípulos sobre os últimos dias e sobre o mundo os odiar. E vocês sabem que Oséias era uma mensagem de Deus para o povo. Então o casamento de Oséias, os filhos de Oséias, a vida de Oséias era uma mensagem clara de Deus para o seu povo. Aí Deus vai dizer a Oséias: vai e casa com uma prostituta. Oséias foi e casou com uma mulher chamada Gomer. Érica Félix, meu amor, bom dia, te amo. E Oséias casou com uma mulher chamada Gomer, que historiadores vão dizer que ela era uma prostituta famosa. Ela era uma prostituta conhecida. Ela era uma mulher que muitos homens já haviam tido relacionamento com ela e muita gente conhecia ela. Amém, amiga? E o que é que acontece? A vergonha triplicou, tu entende? Porque agora todo mundo que via um homem de Deus casado com uma prostituta falava dele. E Deus disse a Oséias: os teus filhos com ela, os filhos dela serão filhos da prostituição. E Deus pegou Oséias e disse a Oséias: dê nome aos filhos dela. Ou seja, cuide dos filhos dela. Adote os filhos dela como se fossem seus. E a Bíblia vai dizer que Oséias obedeceu. Oséias obedeceu na íntegra. Mas houve um momento em que Oséias se revoltou com as atitudes de Gomer e começou a fazer denúncias acerca do pecado dela e do que ela estava cometendo. Mas logo em seguida, no versículo 14 do capítulo 2, Oséias vem com uma linguagem de misericórdia, dizendo para ela que vai conquistar ela de volta, que vai levar ela ao deserto para falar o coração dela.
E eu estava pesquisando justamente sobre isso, e quando ele fala que vai conquistar, eu até anotei aqui, é o patá em hebraico. E eu achei tão lindo, porque fala sobre convencer. Não é obrigando, é convencendo, é mostrando para ela que o melhor era ele, que ele era melhor do que os amantes dela, que ele era melhor do que a vida errada que ela estava escolhendo. E quando ele fala que vai levar ela ao deserto, ele estava falando a solidão. E eu acho extremamente interessante que foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Quando eu disse a vocês, antes de entrar na história de Oséias, que Jesus foi nos buscar no nosso pior momento, no lugar mais improvável da sociedade, num cenário mais vergonhoso que nós podíamos viver. E ele disse: eu escolhi vocês e vocês não escolheram a mim, fui eu quem escolhi. Em contrapartida, nós enxergamos Oséias entrando em um prostíbulo para escolher uma prostituta para se casar. E eu quero que você entenda isso que eu estou falando. Foi isso que Jesus fez com a gente. A gente está querendo agradar o mundo, quando na verdade nós tínhamos que estar preocupados em agradar quem foi nos buscar no nosso pior momento. Gomer estava preocupada, estava interessada, estava empenhada em agradar os seus amantes. A Bíblia diz que ela teve 3 filhos, frutos da prostituição. A Bíblia diz que Oséias colocou ela em uma casa. Oséias deu comida para ela, deu trigo, deu azeite, deu vinho, deu veste de lã, deu prata e ouro para ela, deu sustento para ela. Em contrapartida, eu vou ficar fazendo um paralelo. Nós somos Gomer, que o Senhor tem nos dado veste, Ele tem coberto a nossa vergonha. O Senhor tem nos dado pão, que é o nosso sustento. O Senhor tem nos dado azeite, que é a unção. O Senhor tem nos dado vinho, que é a alegria. O Senhor tem nos dado vida. O Senhor, Ele tem cercado a nossa vida com tanto cuidado e com tanto amor. E a Bíblia vai dizer que Gomer pegava e ia vender o seu corpo. Ela saía para vender o seu corpo em troca de trigo, de vinho, de azeite, de lã. Tudo o que Oséias já dava para ela dentro de casa. Tudo o que o marido dela já proporcionava para ela dentro de casa, sem que ela precisasse se vender para isso. No paralelo, temos nós, eu e você, que o Senhor tem nos cercado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem feito mais por nós do que nós merecemos. O Senhor tem nos dado tanto e a nossa preocupação continua sendo agradar o mundo. A nossa preocupação continua sendo receber elogios do mundo, ser aceitos pelo mundo. Nós queremos viver, transitar bem em todos os ambientes e nós não queremos que o mundo nos interprete mal. Nós não queremos que o mundo vire as costas para a gente. Nós não queremos que o mundo entronche o rosto para a gente. Não. A gente quer ser aceito, a gente quer ser bem visto e ser bem quisto na sociedade que não aceitou o nosso Jesus, no meio dos que desprezaram Jesus, no meio dos que quiseram apedrejar Jesus e colocaram Jesus em morte de cruz. E a gente quer ser aberto por a gente quer ser aceito por esses. Tu consegue entender? Nós estamos, é exatamente isso. Isso, Águida. Nós estamos na situação de Gomer. Nós estamos vendendo o que Jesus foi buscar. Jesus foi nos tirar de um lamaçal de pecado. Oséias entrou em um prostíbulo para tirar Gomer dali. Jesus entrou no inferno para tirar a minha e a tua alma. E logo em seguida nós vemos Gomer traindo, continuando com os seus
prazeres mundanos e tendo filhos da prostituição, das suas práticas erradas. Eu vejo Jesus indo nos buscar, nos lavar, tirar nossa vergonha e a gente negando Ele sempre que possível. E a gente envergonhando Ele sempre que possível. Porque todas as vezes que a gente desobedece ao Senhor, a gente está prostituindo, nós estamos nos prostituindo, nós estamos errando, traindo, nós estamos adulterando. Tu consegue entender? O relacionamento de Deus com a igreja é um relacionamento de casamento. O relacionamento de Deus com a gente é um relacionamento de casamento. E todas as vezes que Deus fala para o povo de Israel, Ele diz que vocês estão se prostituindo, vocês estão adulterando, vocês estão traindo com outros deuses, com outros ídolos. E Jesus vai virar para os seus discípulos e diz assim: se o mundo os odeia, lembre-se de que primeiro odiaram a mim. O mundo os amaria se pertencessem a Ele. Mas vocês já não fazem parte do mundo. Vocês lembram do capítulo 15? Ele disse: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Vocês estão em mim, vocês pertencem a mim. Então, no versículo 18, vocês não são do mundo, vocês são de Cristo. Por isso que o mundo não ama vocês. E ele diz: eu os escolhi para que vocês não pertençam ao mundo. E por isso o mundo odeia vocês. Ele diz: eu fui lá no prostíbulo te resgatar. Eu fui lá na boca de fumo te tirar. Eu fui lá te buscar naquele lugar sombrio de práticas horrorosas. Eu te tirei do vício. Eu te tirei do crack. Eu te tirei da prostituição. Eu te tirei da bebedeira. Eu te tirei das mesas, das más conversações. Eu fui salvar a tua vida e é por isso que o mundo não gosta de você. Porque eu te dei um banho com o meu sangue e eu te fiz nova criatura em mim. Eu te limpei, eu te resgatei. Eu cobri a tua vergonha para que ninguém possa falar quem foi você, sem que tenha que confessar quem você está sendo em mim. Não espere que o mundo aplauda. Não espere que o mundo dê tapinha nas suas costas. Porque o mundo não se conforma com o fato de que o Senhor foi lá te resgatar. Tu entende? O mundo que crucificou Jesus porque Jesus era diferente não vai nos coroar, não vai nos abraçar, dar tapinha nas nossas costas e dizer que nós estamos ótimos. Pelo contrário, tu consegue entender? E a Bíblia vai dizer, Jesus dizendo aos seus discípulos: quem me odeia também odeia o meu Pai. Quem desobedece a Jesus desobedece a Deus. Quem desobedece a Jesus está mostrando que não o ama. Porque o amor é a obediência. O amor a Deus é a obediência. É demonstrado em obediência, em atitudes. E Jesus vai falando com os seus discípulos até que ele chega no versículo 26. E aqui eu encerro. Quando ele diz assim: eu enviarei a vocês o encorajador. A palavra que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era, colocando em miúdos para que a gente entenda: vocês serão perseguidos, vocês serão escanteados, vocês serão apontados, vocês serão confrontados. Muitos não vão entender vocês e vocês vão morrer. Todos vocês serão perseguidos até a morte. Não espere que o mundo vá ovacionar vocês, encher vocês de riquezas e de coisas agradáveis para vocês. Até porque vocês precisam olhar para mim. E sendo imagem e semelhança minha, pertencendo a mim, vocês têm que esperar que o resultado dessa caminhada seja o mesmo que o meu. Se sofremos em Cristo, com Cristo também seremos glorificados com Ele. Como o apóstolo Paulo disse. Mas Jesus estava dizendo assim: diante de tudo que vocês vão viver, eu vou deixar para vocês um encorajador. Só precisa de encorajador quem precisa de coragem. E quando a gente precisa de coragem, significa dizer que terão situações difíceis que nós não teremos por nós mesmos coragem.
Quando Jesus disse isso para os seus discípulos, ele estava dizendo: as coisas ficarão difíceis a partir daqui. É por isso que eu deixo com vocês de maneira fixa o Espírito Santo, o encorajador, o auxiliador. Era Jesus dizendo assim: não espere que melhore, porque não vai melhorar. Mas diante desse cenário, eu deixo para vocês um ajudador. Ele vai vir do Pai e vai testemunhar a meu respeito. Todos os dias o Espírito Santo vai falar no teu ouvido quem sou eu e vai te levantar. Todos os dias o Espírito Santo vai te dar força para continuar. Todos os dias o Espírito Santo vai te dar alegria. Todos os dias o Espírito Santo vai te dar ânimo. Todos os dias o Espírito Santo vai te colocar de pé, mesmo que em alguns momentos você não queira ficar de pé. Jesus estava dizendo: o Espírito Santo vai testemunhar sobre mim para vocês. E fazendo isso, recebendo o Espírito Santo, no versículo 27 ele diz: e vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Ele disse: recebendo o Espírito Santo, use isso para testemunhar ao mundo acerca de quem eu sou. Não dá para ouvir tanto do Senhor. É egoísmo ouvir tanto de Jesus e guardar só pra gente. É egoísmo nos enchermos tanto de Deus e não dividir com o mundo. Afinal, você pertence a quem? Você é de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos de Cristo, e eu quero deixar para a tua meditação uma vez mais Efésios capítulo 2 e o versículo 20, que diz assim: juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus, a pedra de esquina, o sustento. Colocando em miúdos para que você entenda, a videira é Cristo. A videira verdadeira, o tronco é Cristo, o alicerce é Cristo. O que é pedra angular, a glória, é a pedra que segura o edifício, é a pedra principal, é Cristo. Tu entende? E aí eu te pergunto, nessa segunda-feira, dia 15 de junho, você pertence a quem? De quem você é? Por que é que você quer agradar o mundo se a tua missão é agradar quem te escolheu, trazendo para Oséias? A tua missão, Gomer, é reconhecer que tu não merecia que Oséias fosse num prostíbulo te buscar. E como gratidão, tu precisa querer agradá-lo. Tu entende? Porque ninguém faria por você o que ele fez. Os teus amantes que te usaram e te deixaram, te envergonharam. Tu achava que eles iam te dar, pelo contrário, eles tomaram o pouco que você tinha. E você tem que parar de se esforçar para querer agradá-los. Comece a querer agradar o teu noivo, quem te chamou, porque você pertence a Cristo. Você é de Cristo. E eu vou ler para vocês um texto de Spurgeon, que foi lá de janeiro. Mas quando eu estava lendo o versículo hoje, eu comecei a lembrar desse texto de Spurgeon, que diz assim: e voz de Cristo, você é dele por doação, porque o Pai o deu ao Filho, comprado por sangue, porque ele pagou o preço por sua redenção. É dele por dedicação, porque você consagrou sua vida a ele, por parentesco, porque recebeu o seu nome e foi feito um de seus irmãos e cordeiros. Trabalhe praticamente para mostrar ao mundo que você é o servo, o amigo e a noiva de Cristo. Tu estás vendo Jesus confirmando o que a gente já conversou aqui? Quando tentado a pecar, responda: não posso fazer tamanha maldade, porque sou de Cristo. Princípios imortais proíbem o amigo de Cristo de pecar. Quando a riqueza estiver diante de você para ser conquistada de forma pecaminosa, diga que é de Cristo e não a toque. Está exposto a dificuldade e perigos? Permaneça firme no dia ruim, lembrando que é de Cristo.
Foi colocado entre outros que ficam de braços cruzados sem fazer nada? Levante-se para trabalhar com todas as suas forças. E quando o suor escorrer em seu rosto e for tentado a esmorecer, grite: não posso parar porque sou de Cristo. Se não tivesse sido comprado por sangue, se você não tivesse sido escolhido, se você não tivesse sido resgatado, talvez eu fosse como Isacar, agachado entre dois fardos, mas sou de Cristo e não posso parar. Quando o canto de prazer da sereia tentar tirar você do caminho certo, responda: sua música não pode me enfeitiçar, eu sou de Cristo. Quando a causa do evangelho o chamar, entregue seus bens e a si mesmo, porque você é de Cristo. Nunca esconda o que professa. Seja sempre um daqueles cujo comportamento é cristão, cujo discurso é como o do Nazareno, cuja conduta e conversa é tão impregnada do céu, que todos os que virem saberão que é do Salvador, reconhecendo em você suas feições de amor e seus semblantes de santidade. Eu sou um romano, era um motivo de integridade, muito mais então, que seja o seu argumento de santidade. Eu sou de Cristo. Repita: eu sou de Cristo. Eu pertenço a Cristo. Você não é mais um no meio da multidão. Você não tem de se preocupar e se ocupar em agradar o mundo, porque você é de Cristo. Você precisa agradar a Cristo. Você precisa obedecer a Cristo. Você pertence a Cristo. Eu acabei de ler o texto do devocional de Spurgeon, para quem perguntou. Manhã e Noite com Spurgeon, tu encontra na minha vitrine, no perfil. Tu encontra por 50, 60 e um pouquinho. Maravilhoso. É um texto para manhã e um texto para noite. Eu faço esse devocional, vai fazer 2 anos já, e ele mexe com o meu coração. Você sabe a quem você pertence, né? Você é de Cristo. Você não é mais um na multidão. Você não é mais um no meio do mundo, no meio dos milhares que estão escolhendo coisas erradas na vida. Não. Você faz parte dos 300. Você faz parte da geração eleita, do povo adquirido com preço de cruz, com preço de sangue. Sim, Maria. Tu encontra na minha vitrine aqui no TikTok. É só entrar. Tem da minha Bíblia, que é essa daqui, versão transformadora. Tem o devocional de Spurgeon, tem a Bíblia do expositor de estudo. Tudo isso na minha vitrine, aqui do perfil. Vamos orar para a gente começar o dia? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra e apresentar a nossa semana ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai amado, Pai querido que está nos céus, eu estou aqui para te agradecer pela tua palavra. Pela tua palavra que é viva e eficaz. Pela tua palavra que permanece sendo suficiente. Porque o Senhor foi nos buscar onde ninguém teria coragem de ir. E nós pertencemos a ti. Foi entregue, Jesus, um alto preço, um preço de cruz pela minha vida e pela vida das minhas irmãs. E nós não podemos viver como se esse preço não tivesse sido pago com um preço tão alto. Guarda a nossa vida, a nossa semana, a nossa casa e os nossos. Jesus, nos guarda diante de ti, nos guarda na tua presença, acalenta a nossa alma e cuida do nosso coração. Jesus, cuida do nosso temperamento, cuida dos nossos sentimentos, cuida dos impulsos, Jesus, impetuosos que nós temos. Tu és o Deus que manda no mar, considerando o fato de que tu acalma o mar. O que é o nosso temperamento para que o Senhor venha acalmar? Não é nada, Jesus. Nós estamos em tuas mãos e nós pertencemos a ti. Nós somos ramos e tu és a videira verdadeira. Guarda o nosso fim de semana na tua presença, é tudo que na nossa semana. Nós agradecemos pelo fim de semana e nós te apresentamos a semana que começa hoje. Guarda, protege e prepara, Jesus. Nos prepara para viver as surpresas que o Senhor tem para nós essa semana. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém,
Amém e amém. Minhas meninas, que o Senhor continue abençoando vocês. O propósito. Começaremos um propósito de 7 semanas, a partir de quarta-feira. Isso. E é um propósito de alinhamento. É um propósito de quebrantamento. É um propósito onde você não vai entregar as suas coisas materiais e os seus desejos materiais. Você vai pedir ao Senhor coisas espirituais. Que o Senhor molde o nosso caráter, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor alinhe os nossos passos. Não, Érica, é o único devocional de Spurgeon, não é uma sequência. Que o Senhor molde o nosso coração, que o Senhor alinhe os nossos pés. É para isso o propósito. Quem está no grupo vai receber as informações direitinho. Nós escolheremos os louvores, nós escolheremos os textos e nós vamos tirar um dia para orar por isso. Horário flexível, mas naquele dia é o dia que a gente vai tirar para orar por isso. Então, o propósito é sobre isso e eu vou colocar todas as informações no grupo. Quem quer entrar no grupo, manda mensagem para mim. Glória, eu quero entrar no grupo. Eu mando o link e você entra, tá bom? Isso tem uma folha a cada dia. Tem a data. Manhã do dia tal, noite do... Por exemplo, hoje é dia 15. Manhã do dia 15, noite do dia 15. E assim vai. Para entrar no grupo, manda mensagem no meu privado, tá bom? Quero entrar no grupo. E eu mando o link do grupo. O grupo tem somente 480 pessoas, então acredite, é muita mensagem. Mas no dia do propósito, eu vou fechar o grupo, vou colocar a enquete e vocês vão poder estar ali adorando e cumprindo o propósito. Tenham paciência, porque tudo na vida é uma questão de querer. Tu entende? Então é só tu apagar as mensagens no final do dia. As meninas nem estão falando tanto assim mais. Tá todo mundo tendo equilíbrio, glória a Deus por isso. Mas tem um exército forte lá para levantar você. Junto com a ajuda do encorajador do Espírito Santo, nós temos recebido muitos testemunhos das meninas do grupo que foram inundadas por uma onda de amor e de presença de Deus e foram colocadas de pé depois do grupo. Então mandem mensagem no meu privado que eu mando o link do grupo. Vocês entram e a gente vai se levantar junto, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Estende a tua mão para cá. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Minhas meninas, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a semana de vocês, o dia de vocês. Isso, Érica, vem no privado do TikTok, entra no meu perfil, vai na opção mandar mensagem e escreve lá. Glória, eu quero entrar no grupo que eu te mando. Quem quer adquirir a sua oversize, deixa eu virar para vocês verem. Aqui é um texto de Levítico que diz: o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Custando apenas R$ 129,90. Tu divide em até 12 vezes no cartão. O melhor algodão do mercado. A gente envia para todo o Brasil. E tu ganha uma Bíblia de papel, que é um privilégio que nós temos. Foi um presente que o Senhor mandou colocar dentro de todas as blusas. Tatiane, a tua não chegou ainda não? Eu vou dar uma olhada no rastreio. Mas eu mandei, ó. Já faz uns dias. Eu acho que já tá chegando aí. Deus abençoe vocês, minhas meninas. Deus continue dando vida, dando saúde. E uma semana cheia da presença de Deus. Olha aí, o Elita disse que já vai sair com a blusa dela sábado. Coisa mais linda. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. E a gente volta amanhã de 9 horas da manhã. Hoje foi às 6, mas amanhã é às 9. E a gente vai se moldando, mas a gente tá sempre aqui. Hoje ainda, antes de meio-dia, essa live vai pro YouTube, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu amo vocês e até amanhã.